Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula, vamos tratar de um assunto muito polêmico, muito atual e também muito delicado. Vamos falar sobre a intimidação sistemática, mais conhecida como bullying. O bullying é um tema mais atual, é algo que faz parte desse novo cenário da educação, desse novo contexto de discussão pedagógica. Há alguns anos, o tema e o conceito de bullying não era tão difundido, tão discutido, até porque ele é um conceito que foi trabalhado a partir do ano de 1999, a partir do ano 2000, então começou a ter espaço nas nossas discussões pedagógicas e mais atenção, ok? Para acompanhar esta aula, você irá utilizar o seu material de apoio que consta na aba Apostilas da sua plataforma e você irá utilizá-lo preferencialmente na versão impressa para que possamos ter um acompanhamento, para que tenhamos um acompanhamento mais detalhado e mais aprofundado. Prepare seu marca-texto e eu sempre digo que concurseiro tem como melhor amigo o marca-texto. Prepare seu marca-texto aí, o seu material. Vamos discutindo, vamos analisando e espero que hoje possamos assim fazer algumas abordagens relevantes para a sua aprendizagem, ok? Vamos lá? Assédio moral infanto-juvenil, bulimento ou bullying. O bullying é um anglicismo que utilizamos na nossa língua. O que é um anglicismo? É uma palavra da língua inglesa que é utilizada no nosso vocabulário. Então, bullying não é uma palavra do português, é uma palavra da língua inglesa que utilizamos no nosso vocabulário. Então, por isso falamos que é um anglicismo. E este termo ele começou a ser utilizado após o massacre de Columbine nos Estados Unidos no ano de 1999 por um pesquisador sueco, a partir do gerúndio do verbo to bully, bullying, que quer dizer tiranizar, oprimir, ameaçar ou amedrontar, para definir os valentões que nas escolas procuram intimidar os colegas e que ele trata como inferiores. Agora, o que significa esse termo bullying? A que ele se refere? O que ele descreve? Vamos inicialmente fazer uma discussão e uma análise geral. No final desta aula, na segunda parte da aula, nós estudaremos uma lei brasileira que trata do bullying, que fala dessa intimidação sistemática, ok? Mas por enquanto vamos fazer uma análise, uma discussão um pouco mais abrangente, mais contextual deste tema. E na segunda parte da aula nós teremos uma análise mais pontual dentro da lei, ok? Então vamos lá. Bullying é um anglicismo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia e sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Bullying é um problema mundial, sendo que a agressão física ou moral repetitiva deixa sequelas psicológicas na pessoa atingida. Vamos lá. Bullying refere-se a uma violência física e psicológica intencional, ou seja, em que a pessoa que pratica essa violência física ou psicológica tem a intenção de atingir o outro. E também por ser um ato repetido, repetitivo. Então, atos isolados, hoje 2 alunos, Joãozinho e Pedrinho, brigaram na escola por causa de um lápis, nunca mais houve briga. É bullying? Não. Foi um ato de violência entre os dois, eles brigaram, tiveram discussão, mas o bullying caracteriza-se por ser uma ação repetida, que repete-se ao longo dos dias e ao longo dos tempos. O bullying é praticado por um indivíduo ou também por um grupo de indivíduos. E não é um problema só do contexto brasileiro, o bullying é um problema mundial. O bullying não acontece só na escola, embora o ambiente escolar, por ser o principal ambiente de interação de adolescentes e jovens,
torna-se o âmago de muitas práticas de bullying. Mas o bullying não é um problema do contexto educacional, é um problema social, em âmbito mundial. Por que o bullying é um problema? Porque entende-se que a agressão física, psicológica ou moral repetida, ela pode deixar sequelas na pessoa que é atingida, tanto sequelas físicas quanto sequelas psicológicas. Daí a importância de se analisar, de discutir e de pesquisar este tema, que, embora tenha esse conceito trabalhado há um tempo mais recente, é algo datado de anos e há registro de mais de 100 anos de práticas de agressão física e psicológica intencionais e repetidas dentro da nossa sociedade. Contudo, não tinha este nome. Você, possivelmente, da minha idade ou mais velho que eu, já vivenciou, já presenciou situações de intimidação sistemática no contexto da escola quando éramos estudantes. Contudo, não havia este nome, bullying. Nós hoje sabemos que era bullying, mas contudo, hoje esse conceito ganhou corpo e na última década, depois dos anos 2000, tomou mais corpo, tomou mais campo e tem crescido a discussão e a análise acerca do tema bullying, ok? Informação importante. Em 20% dos casos, o praticante de bullying também é vítima. Nas escolas, a maioria dos atos de bullying ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida. Os ataques de bullying podem ocorrer também no espaço virtual. Ao propiciar o anonimato do agressor, a internet acaba por vezes incentivando a maior desinibição de conduta e ao desrespeito à ética, tornando-se cenário de insultos, campanhas vexatórias, vazamentos de imagens constrangedoras e outras práticas planejadas por um ou mais indivíduos com a intenção de atingir negativamente o outro. Um dado importante de várias pesquisas que têm se observado é que parte daqueles que praticam bullying também já foram vítimas de bullying ou são vítimas de bullying. Onde acontece bullying nas escolas, geralmente são espaços em que não há uma supervisão de adulto ou tem muito pouca supervisão de adultos. Por quê? Eles sentem, para quem pratica o bullying, sente-se mais à vontade, longe dos professores, dos coordenadores ou dos adultos da escola. E uma preocupação é que aquele que sofre bullying, a vítima do bullying, geralmente ele não fala, ele não reage e ele não comunica o que está acontecendo, o que dificulta talvez o acompanhamento e o combate a esse tipo de intimidação. O bullying também pode acontecer não só no ambiente da escola, no ambiente social, familiar e também no ambiente virtual. E no caso da internet, pelo fato da internet propiciar de certa forma um anonimato, isso desinibe algumas pessoas, tira a vergonha deles e o medo talvez de fazerem divulgação de fotos constrangedoras, comentários ofensivos e de campanhas virtuais que ridicularizem o outro. Vamos então estudar um pouco melhor sobre o bullying, estudar um pouco mais sobre seus desdobramentos e conceituações, ok? Etimologia, vamos estudar um pouco a origem da palavra bullying. Na língua inglesa, bullying é um substantivo derivado do verbo bully, que significa machucar ou ameaçar alguém mais fraco para forçá-lo a fazer algo que não quer. Devido ao fato de ser um fenômeno que só recentemente ganhou mais atenção, o assédio escolar ainda não possui um termo específico consensual, sendo o termo em inglês bullying constantemente utilizado pela mídia de língua portuguesa. Então, o termo, o assédio escolar, essa intimidação, tem tido o nome bullying adotado mais recentemente. Como dissemos, é a prática que acontece há mais anos, porém, mais recentemente, é o termo que tem sido adotado. O assédio escolar, de certa forma, também tem chamado de bullying, embora não tenha um termo específico. O bullying significa a intimidação sistemática, mas esse assédio dentro do ambiente escolar especificamente também é chamado de bullying no nosso contexto da língua portuguesa. Existem, entretanto, alternativas
de tratar esse assédio escolar que acontece no ambiente da escola: acossamento, ameaça, assédio, intimidação, além daqueles que são mais informais, judiar, implicar e diversos outros termos utilizados pelos próprios estudantes em diferentes regiões do país. É muito comum a gente ouvir o aluno: professor, o Joãozinho está implicando comigo, ou professor, fulano está judiando da Maria. Então são expressões que, de certa forma, elas direcionam para essa prática de assédio escolar, que nós hoje chamamos de bullying, ok? No Brasil, o dicionário Roas de Língua Portuguesa indica a palavra bulir. A palavra bulir, ela significa o quê? Ela é equivalente a mexer com, tocar, causar incômodo ou apoquetar, produzir apreensão, fazer caçoada, zombar, falar sobre, entre outros. Então, nós podemos, a partir dessas pontuações, começar a construir uma ideia do conceito da palavra bullying, acerca dos derivados, como é o caso da palavra bully, que já se encontra presente no nosso dicionário de língua portuguesa. Por isso, são corretos os usos dos vocabulários derivados, também inventariados pelo dicionário, como bulimento, que é o ato ou efeito de bulir alguém, e bulidor, que é aquele que pratica o bulimento. Incluindo na proposta de reforma do Código Penal brasileiro, foi tipificado primeiramente sob a denominação de intimidação escolar e depois preferiu-se intimidação vexatória, por a escola não ser o único local de ocorrência. Então, esse tipo de intimidação sistemática, também chamado de intimidação vexatória, que provoca um constrangimento ou um sofrimento físico ou psicológico no outro, tem sido analisado, estudado e compreendido de diversas formas para chegar no nome bullying, nesse termo. Então, o que eu quero aqui é que você compreenda que, sob diferentes perspectivas e dentro de diferentes conceitos, tem-se ideia do que é o bullying, ok? Toda essa prática de intimidação, de constrangimento, de mexer, de implicar, de intimidar os colegas, isso é bullying. Caracterização do bullying. Caracterização. Vamos lá. Acossamento, intimidação ou, entre falantes da língua inglesa, bullying, é um termo frequentemente utilizado para descrever uma forma de assédio executado por alguém que está, de alguma forma, em condições de exercer o seu poder sobre alguém ou sobre um grupo mais fraco. Então, o bullying, ele refere-se a um assédio que é executado em uma relação desigual de hierarquia. O que é isso? Preste muita atenção que isso é importante. Existem relações em que os dois estão a par em poder, em vez, em hierarquia. Mas na maioria dos casos onde o bullying acontece, as relações em que ele se dá são relações em que um tem uma condição de poder sobre o outro, ou é mais forte, ou é maior, ou tem mais dinheiro, ou tem mais conhecimento, ou tem mais habilidade, ou tem mais destaque. Não são relações iguais, são relações desiguais. Então, por isso, alguém, entendendo-se por maior, melhor, ou mais competente, ou mais capaz do que o outro, pratica esse tipo de assédio sobre um outro que é julgado como inferior, mais fraco, incapaz. Um cientista sueco que trabalhou muito tempo na Noruega, ele define esse assédio escolar, essa intimidação, em 3 termos essenciais, em 3 âmbitos. Primeiro, vamos lá. Esse comportamento, ele é agressivo e é negativo, ou seja, ele agride, ele ofende, e ele não é positivo, ele é negativo, ele é preocupante, ele é ruim. Esse comportamento é executado repetidamente, pois se acontecer uma vez isolado, é um caso de agressão ou de insulto, mas que não se trata de bullying, porque é algo sistemático, uma intimidação recorrente. E por último, esse comportamento ocorre num relacionamento onde há um desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Não se esqueça disso. O bullying acontece em uma relação em que há desequilíbrio de poder. Sempre um terá mais poder ou entende que tem mais poder do que o outro. Porque se quem pratica o bullying
Aquele que pratica o bullying, ver o outro como superior ou em condição de igualdade, ele não irá praticar isso. Ele só irá fazer quando entender que o outro é inferior por entender-se superior a ele. Esse assédio escolar pode acontecer em duas formas. A primeira, direta, e a segunda, a forma indireta. O bullying direto e o bullying indireto, eles são diferentes. Vamos analisar o que é o bullying direto e o que é esse bullying indireto. O bullying direto, pessoal, não está escrito aqui não, tá? Isso aí sou eu que estou explicando, depois eu vou ler aqui. O bullying direto é aquele que vai até o indivíduo que sofre, em que é a relação direta entre quem pratica o bullying e a vítima. É mais comum entre garotos, entre pessoas do século masculino, que refere-se a uma agressão física, a uma afronta, a uma briga, a uma chacota direta. Então, isso é o bullying direto. O bullying indireto está mais voltado para a questão de uma agressão e de uma intimidação social, como, por exemplo, uma utilização de redes sociais para difamar alguém, o isolamento social de uma pessoa. E esse bullying indireto, ele geralmente é mais comum entre crianças pequenas, bem pequenininhas, e entre meninas, pessoas do sexo feminino, que são aqueles que, na maioria, isolam o outro, inibem uma pessoa de relacionar com aquela pessoa. Por exemplo, a Ana Mariazinha é muito feia, você não vai chegar nem perto dela, isola ela. Então, é um bullying indireto, que não é estabelecido diretamente entre o agressor e a vítima. É algo indireto, está mais para uma agressão social, de intimidação, de constrangimento, de inibição. Então, o bullying direto é aquele em que há agressão física, verbal, insulto, intimidação diretamente entre o agressor e a vítima. E o bullying indireto trata-se de um bullying mais voltado para a questão da agressão social, de isolamento, do bullying realizado de uma forma virtual, na internet, para constranger. Outro dado importante, o bullying direto é mais comum entre pessoas do sexo masculino, os rapazes, os valentões, os garotos valentões que gostam de intimidar. O bullying indireto é mais comum entre mulheres e meninas e também entre crianças pequenas, que é aquele em que há muita fofoca, muita fala, uma exclusão social, é mais voltado para esse tipo, ok? Não é uma lei, não é uma maioria, mas é uma tendência e são dados obtidos em pesquisa. Então, acredito que não seja questão do seu concurso, da sua prova, mas é importante ter essa atenção. O assédio escolar, que também chamamos de bullying, divide-se em duas categorias, o escolar direto e o escolar indireto, que também é chamado de agressão social. O bullying direto é a forma mais comum entre os agressores masculinos. A agressão social ou bullying indireto é a forma mais comum em bullies do sexo feminino e crianças pequenas. E é caracterizado por forçar a vítima a isolamento social. Este isolamento é obtido por meio de uma vasta variedade de técnicas que inclui. Então, o bullying indireto inclui que tipo de técnicas ou que tipo de situações? Espalhar comentários, recusa em se socializar com a vítima, intimidar outras pessoas que desejam se socializar com a vítima, ridicularizar o modo de se vestir ou outros aspectos socialmente significativos, incluindo a etnia da vítima, religião, incapacidades que ela possui. O assédio pode ocorrer em situações envolvendo a escola ou faculdade, universidade, o local de trabalho, os vizinhos e até mesmo países, onde na nação inteira tem-se um preconceito acerca de alguém sobre um tipo de pessoa. Qualquer que seja a situação, a estrutura de poder é tipicamente evidente entre o agressor, que é o bully, e a vítima. Sempre fique atento que na relação de bullying há uma relação de poder em que um tem mais poder do que o outro. E é uma relação de desequilíbrio, não há igualdade de poder entre quem pratica o bullying e a vítima, ok? Para aqueles fora do relacionamento, fora dessa relação do agressor e da vítima, parece que o poder do agressor depende somente da percepção da vítima, ou seja, às vezes a gente vê uma relação, uma situação em que o Joãozinho talvez está sendo
intimidado pelo Pedrinho, porque ele acha que o Pedrinho é mais forte, ele acha o Pedrinho mais popular, mais legal, ele acha que o Pedrinho pode mais. Mas talvez ao nosso olhar todos são iguais, mas às vezes a vítima constrói uma ideia do agressor de superioridade, então é o que gera essa relação de desequilíbrio. Todavia, a vítima geralmente tem motivos para temer o agressor, devido a ameaças ou concretizações de violência física, sexual ou perda dos meios de subsistência, ou seja, ele tem medo do colega ou tem medo do agressor por conta de alguns motivos, que, como já dissemos, podem ser oriundos de ameaças ou até mesmo de agressões. Deve-se encorajar os alunos a participarem ativamente da supervisão e intervenção dos atos de bullying, pois o enfrentamento da situação pelas testemunhas demonstra aos autores do bullying que eles não terão o apoio do grupo. Uma outra estratégia é a formação de grupos de apoio que protege os alvos e auxilia na situação de bullying. Alunos que buscam ajuda têm 75,9% de probabilidade de reduzirem ou cessarem um caso de bullying. Um estudo realizado da Suécia demonstrou que os alunos ainda não estão totalmente sensibilizados para essa questão. Enquanto 69% dos entrevistados apontou o bullying como culpado, aquele que pratica o bullying, 42% apontou também a culpa para a vítima, devido à sua diferença, como uma maioria de rapazes nessa resposta. Ou seja, um dos grandes problemas que se tem nessa situação de bullying é talvez a falta de coragem de comunicar, de reagir, de procurar alguém para resolver essa situação. Um outro perigo que se tem é que muitas pessoas que presenciam o bullying são passivas, não interferem, são testemunhas que simplesmente assistem sem se manifestar e sem interferir nessa situação. As pessoas que geralmente sofrem bullying têm medo de não ter apoio, têm medo de não ter o suporte depois, ou de que o agressor continue ou intensifique, ou faça uma retaliação por conta daquela denúncia, por conta daquela reclamação. Uma estratégia é incentivar os alunos a procurarem grupos de apoio, comunicarem, terem redes de conversa e incentivar alunos da escola, alunos que tenham condições, para que sejam alunos que venham apaziguar, verificando essa situação, venham intervir, comunicar, venham interferir nessa situação para que não haja essa prática. Porque geralmente, como já dissemos, o bullying acontece em situações em que há pouca supervisão de um adulto ou nenhuma. Então é por isso que vale a pena encorajar estudantes e preparar alunos ou jovens e adolescentes para interferir, para intermediar algumas situações, podendo comunicar e até mesmo intervir dentro da situação. Um estudo realizado apontou que 75,9% daqueles que procuram ajuda e que comunicam têm o bullying diminuído ou cessado. Contudo, muitas pessoas, muitos daqueles que sofrem o bullying, ainda acreditam que eles mesmos são os culpados, ou por serem menores, inferiores, por serem incapazes. Muitas pessoas ainda têm essa consciência de inferioridade. Então é preciso organizarem-se práticas para incentivar e encorajar os alunos a comunicarem e também criarem redes de apoio, incentivar estudantes a colaborarem. Contudo, vamos lá. É muito bonito a gente chegar aqui agora, e eu tô fugindo da apostila, chegar aqui agora e falar assim, não, é importante o aluno comunicar, incentivar o aluno a procurar. Mas também, se a nossa prática na escola for o seguinte, quando o aluno chega falando alguma coisa, larga de ser enjoado, vai pra lá, ou não escuta, aquele aluno pode ainda sofrer mais intimidação dentro da escola. Então a escola, ela tem a obrigação em lei de acompanhar e de ter um acompanhamento rígido e rigoroso sobre situações de intimidação no contexto da escola. Então, por mais que a gente julgue irrelevante, talvez a gente não veja ou desacredite daquele estudante, precisa ser levadas em conta todas as informações e reclamações daqueles alunos para que nós não incorramos no erro de continuar ou de ser omissos e talvez de favorecer a prática de bullying dentro do ambiente da escola, ok? Os professores devem lidar e resolver efetivamente os casos de bullying, diretamente na sala, conversando, falando, encerrando e repreendendo. Enquanto as escolas devem aperfeiçoar suas técnicas de intervenção e buscar a cooperação de outras instituições,
como centros de saúde, conselhos tutelares e redes de apoio social. As escolas vão organizar estratégias, apoio com as instituições, principalmente com a família, para evitarem qualquer tipo de intimidação sistemática no âmbito da escola. E sabemos também que a ação da escola, ela reflete na sociedade, porque a escola é a instituição parte da sociedade e de maneira alguma ela pode ficar isenta das mazelas produzidas na sociedade e também isenta da responsabilidade de mudar. A escola influencia a sociedade, é influenciada e ela, no âmbito escolar, ela prepara pessoas para transformar. Então, a escola, o seu trabalho vai interferir naquilo que é social. Vamos falar um pouco sobre o agressor, o perfil daquela pessoa que pratica o bullying, o bully, chamado assim em algumas situações. Vamos falar sobre o agressor. Pesquisas indicam que adolescentes agressores têm personalidades autoritárias, combinadas com a forte necessidade de controlar ou dominar. Sempre conhecemos os típicos valentões da escola. Geralmente têm a necessidade de serem tiranos, de dominar, de mandar na parada. É perfil dos estudantes valentões. E nós, como professores, conhecemos muito bem esse perfil. Também tem sido sugerido que uma deficiência em habilidades sociais e um ponto de vista preconceituoso sobre subordinados podem ser particulares fatores de risco. Ou seja, aqueles alunos com dificuldade em socializar, aqueles alunos com um ponto de vista preconceituoso em relação aos alunos inferiores ou que julga serem inferiores, são fatores a ser considerados no perfil de um agressor. Estudos adicionais têm mostrado que enquanto inveja e ressentimento podem ser motivos para a prática do assédio escolar, ao contrário da crença popular, há pouca evidência que sugira que os bullies ou bulidores sofram de qualquer déficit de autoestima. Então, geralmente, quem pratica um bullying, nem na maioria dos casos, assim, não tem déficit de autoestima, não. Pelo contrário, ok? São situações em que eles se sentem superiores ao outro. Outros pesquisadores também identificaram a rapidez em se enraivecer e usar a força em acréscimo a comportamentos agressivos. O ato de encarar as ações dos outros como hostis, a preocupação com a autoimagem e o empenho em ações obsessivas ou rígidas. Ou seja, foi identificado também no perfil desses agressores a capacidade de ficarem com raiva de uma forma muito rápida e também rapidamente adotarem comportamentos agressíveis. Qualquer situação que o outro fala, qualquer reação do outro, eles acreditam que sejam reações hostis, de rivalidade ou de implicância com eles. E também eles têm uma preocupação grande de manter a sua autoimagem, manter a imagem de poder, a imagem de dominação. Então são perfis do agressor, daquele que pratica o bullying. É frequentemente sugerido que os comportamentos agressivos têm sua origem na infância. Vamos a um depoimento aqui. Se o comportamento agressivo não é desafiado na infância, há o risco de que ele se torne habitual. Realmente há evidência documental que indica que a prática do assédio escolar durante a infância põe a criança em risco de comportamento criminoso e violência doméstica na idade adulta. Ou seja, a violência e o comportamento agressivo, ele precisa ser desafiado, precisa ser trabalhado na fase da infância, quando ainda se é criança. Há pesquisas e há documentos evidentes que demonstram que, quando não tratado, esse comportamento agressivo, esse comportamento violento na infância, ele pode gerar na vida adulta um comportamento criminoso e também de violência doméstica. Não estou falando que gera, mas pode. Então, por isso, na infância, a construção da personalidade, na ruptura talvez de conceitos e no avanço para conceitos ainda superiores, aprimorados, democráticos, tem esse desafio a esse tipo de comportamento violento, para que seja superado ainda na infância. O assédio escolar não envolve necessariamente criminalidade ou violência. Por exemplo, o assédio escolar, o bullying, frequentemente funciona por meio de abuso psicológico ou verbal. Deixa eu levantar aqui a página. Os bullies, ou quem pratica o bullying, sempre existiram, mas eram e ainda são chamados de rúfias, os esfolacaras, os brigões, os acossadores, cabriões, avassaladores, valentões, verdugos.
os valentões da escola. Então, sempre houveram os bullies, aqueles que praticam bullying. Contudo, com outros nomes, com outras formas da gente chamar, aqueles encrenqueiros, os baderneiros, os valentões. Os valentões costumam ser hostis, intolerantes e usar a força para resolver seus problemas. Porém, eles também frequentemente foram vítimas de violência, maus tratos, vulnerabilidade genética, falência escolar e experiências traumáticas. Ou seja, os agressores, os bullies, eles também na sua infância podem ter sofrido algum tipo de situação complexa, ter sofrido bullying também. Comportamentos autodestrutivos, como o consumo de álcool e drogas e correr riscos desnecessários, são vistos com mais frequência entre os autores de bullying. Ou seja, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de droga, correr riscos desnecessários, ou seja, querer fazer aquela aventura doida que pode colocar a vida em risco, são comportamentos mais comuns em quem pratica o bullying do que aquele que sofre o bullying. Quanto mais sofrerem com violência e abusos, mais provável é eles repetirem esses comportamentos em sua vida diária e negligenciarem seu próprio bem-estar. Colocam em risco o seu próprio bem-estar, a sua própria tranquilidade, mas por conta de estarem nessa prática de violência contra o outro. Parece que por terem sofrido a violência, há-se a necessidade de praticar violência contra o outro, ok? Vamos falar um pouco da vítima agora. Falamos sobre os agressores. Então vamos falar agora sobre as vítimas. Vítimas, sinais e sintomas possíveis de ser observados em alunos alvos de bullying. Então os alunos que são alvos de bullying, ele talvez apresentem alguns comportamentos, alguns sinais. Vamos conhecer: enurese noturna, urinar na cama ou o famoso mijar na cama, distúrbios do sono como insônia, problemas de estômago, dores e marcas de ferimentos, síndrome do intestino irritável, transtornos alimentares, isolamento social, poucos ou nenhum amigo, tentativas de suicídio, irritabilidade, agressividade, transtornos de ansiedade, depressão maior, relatos de medo regulares, resistência, aversão a ir à escola. Um dos principais sintomas daqueles alunos que sofrem bullying na escola é não querer ir à escola. Demonstrações constantes de tristeza, mau rendimento escolar, atos deliberados de autoagressão. Então são comportamentos que notamos naqueles que sofrem bullying. Então vocês podem ter uma análise importante disso aqui, porque sempre quando nós analisamos tópicos diferentes, são possíveis questões sobre bullying. Embora eu acredite que a questão de bullying na sua prova será algo um pouco mais contextual e não de certa forma pontual. Mas vale a pena porque pelo menos no simulado vocês farão, ok? Vamos falar sobre os tipos de bullying. Os bullies, aqueles que praticam bullying, é interessante lembrar aqui esse termo, tá? Bullies são aqueles que praticam bullying. Usam principalmente uma combinação de intimidação e humilhação para atormentar os outros. Alguns exemplos das técnicas de assédio escolar ou de bullying utilizados são: insultar a vítima, acusar sistematicamente a vítima de não servir para nada, ataques físicos repetidos contra uma pessoa, seja contra o corpo dela ou contra a propriedade dela, interferir com a propriedade pessoal de uma pessoa, livros ou material escolar, roupas, danificando esses materiais, espalhar rumores negativos sobre a vítima, depreciar a vítima sem qualquer motivo, fazer com que a vítima faça o que ela quer, o que ela não quer, ameaçando ela para seguir as suas ordens, colocar a vítima em situação problemática com alguém, geralmente com alguém que é uma autoridade, ou conseguir uma ação disciplinar contra a vítima por algo que ela não cometeu ou que foi exagerado pelo bullying. Ou seja, quando arruma uma confusão, coloca a pessoa na situação, fala mentira para ela talvez assinar uma ocorrência na escola, ou ficar como culpado na situação em que ela não fez, ou talvez exagerar, aconteceu um esbarrão, ele fala: nossa, me machucou, me quebrou todinho, mas só para prejudicar outra pessoa. Fazer comentários depreciativos sobre a família de uma pessoa, principalmente a mãe, e coitado das mães aqui nesse contexto, são as que mais sofrem com nomes.
sobre o local de moradia de alguém, aparência pessoal, orientação sexual, religião, etnia, nível de renda, nacionalidade ou qualquer outra inferioridade depreendida da qual o bullying tenha tomado ciência. Ou seja, qualquer forma de preconceito e discriminação por conta da pessoa, do que ela é, de onde ela veio, como ela vive. O isolamento social da vítima também é um tipo de bullying. Usar as tecnologias da informação para praticar o bullying, ou seja, cyberbullying. Eu vou falar depois melhor sobre o conceito de cyberbullying. Ou seja, criar página falsa, perfis fakes sobre as vítimas em sites de redes sociais, publicação de fotos da pessoa, vídeos da pessoa para constrangê-la. Então, fazem parte do cyberbullying, ou seja, o bullying no ambiente virtual, cibernético. Chantagem, expressões ameaçadoras, grafitagem depreciativa, usar de sarcasmo evidente para se passar por amigo enquanto assegura o controle da posição em relação à vítima. Ou seja, quando a pessoa faz alguma coisa com o outro, machuca o outro, faz alguma coisa contra o colega e depois quer passar-se de bom, de amiguinho da pessoa, e fala assim, não, eu estava tentando ajudar ele. Aquelas pessoas, como dizer, falar, aqueles dissimulados, sem vergonha na cara, que passam-se por amigo depois de uma situação e que são tão dissimulados que depois falam, não, eu estava ajudando, ele que pegou e esbarrou e entendeu errado. É o tipo de pessoa que a gente sabe, isso é bullying também. E fazer com que a vítima passe vergonha na frente de várias pessoas. São formas e tipos de bullying. Então, tudo isso são tipos de bullying. Se cair na sua prova várias colocações, o que pode ser considerado como bullying? Anote isso aqui ou leia, porque você vai conseguir lembrar também para que você marque lá a opção correta. Beleza? Contudo, vale lembrar que o bullying não acontece somente entre os alunos da escola. Eles também podem acontecer de professor para aluno, e isso é muito preocupante, ok? O assédio escolar pode ser praticado de um professor para o aluno. As técnicas mais comuns de bullying de professor para aluno são intimidar o aluno em voz alta, rebaixando-o perante a classe e ofendendo sua autoestima. Uma forma mais cruel e severa é manipular a classe contra um único aluno expondo humilhação. E tem professor que faz isso, que procura humilhar o colega, leva todos os alunos da sala a caçoarem do aluno. E eu particularmente, eu confesso que eu já sofri bullying na escola por parte de colegas, por parte de professores. Eu sempre fui um aluno, embora seja falante, eu fui um aluno pobre, eu era o aluno mais pobre da sala, eu era o aluno mais simples da sala, talvez eu não tinha as mesmas roupas que os meus colegas, eu não tinha as mesmas condições que os meus colegas. Então, assim, eu já sofri bullying tanto por parte de colegas e por parte de professores. Os colegas eram, assim, terríveis, e eu acredito, assim, que foi pela maturidade que eu tenho, pela família que sempre me apoiou extremamente, que eu não fiquei com nenhuma sequela disso. Eu me recordo que por ser gordinho na escola, os meninos ficavam falando assim, bujão 70, cai no chão e não arrebenta. Então, eu já sofri muito com isso. E por parte de professores também, eu já sofri na minha adolescência. Professores despreparados, eu não falo nem maldosos, mas despreparados, que criavam situações em que eu ficava constrangido na sala de aula. Então eu vivi isso, sei o tanto que é complexo. Então, eu acredito que enquanto professores precisamos ter cuidado para não levar a sala a ridicularizar o outro colega, não levar a sala de aula a humilhar um colega, utilizar da sua autoridade na sala de aula para humilhar alguém. Isso aí é bullying também. Assumir o critério mais rigoroso da correção de provas com o aluno e não com os demais. Alguns professores marcam os alunos, ou seja, vou corrigir essa prova com mais severidade, com mais rigor do que a dos outros colegas. Ameaçar aluno de reprovação é bullying também. Não podemos ameaçar os alunos de reprovação. Eu vou te reprovar, hein, rapaz, se você não fizer isso direito. Difamar o aluno no conselho de professores, as coordenadores, e acusá-lo de atos que não cometeu. Então tem que tomar cuidado, que tem professor sem conhecimento acusa ou difama o aluno em conselhos de classe. É claro que no conselho tudo aquilo que é fato, tudo aquilo que é real você vai falar, mas agora cuidado para não difamar ou para falar coisas que você não tem conhecimento e que não são verdadeiras. Isso é bullying. Tortura física mais comum em crianças pequenas, puxões de orelhas, tapas e cascudos. Professores de educação infantil e de anos iniciais vão lembrar de muita situação na sala de aula que a vontade é pegar e dar uma puxada de orelha na criança.
E na minha época, quando eu estudava, o professor levava até vara para a sala de aula e cortava a gente no couro quando fazia bagunça. Tais atos violam o Estatuto da Criança e do Adolescente e podem ser denunciados em um boletim de ocorrência na delegacia ou no Ministério Público. A revisão de provas pode ser requerida ao pedagogo ou coordenador em caso de recusa medida judicial. Então, quando nós falamos desse tipo de violência, puxão de orelha, os tapas, os cascudos dos estudantes, isso viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente lá no artigo, se eu não estou enganado, artigo 18, que trata do direito da criança e do adolescente ser educado sem nenhum tipo de castigo físico. E também no caso das avaliações, quando o professor ele tem assim, um critério mais rigoroso e desigual para a correção da prova de um determinado aluno, a família pode solicitar a vista dessas provas e o estudante, inclusive, amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o direito de questionar os critérios avaliativos utilizados, ok? Vamos falar sobre as alcunhas ou os apelidos, que são os nomes dados aos estudantes. Normalmente, uma alcunha, um apelido, é dado a alguém por um amigo devido a uma característica única dele. Em alguns casos, a alcunha é feita em função de uma característica que a vítima não quer que seja notada, tal como orelha grande ou uma forma diferenciada de alguma parte do corpo. Em casos extremos, professores podem ajudar a popularizá-la, mas isso é geralmente percebido como inofensivo ou a agressão é sutil demais para ser reconhecida. Há uma discussão sobre se é pior que a vítima conheça ou não o nome pelo qual é chamada. Todavia, uma alcunha pode, por vezes, tornar-se tão embaraçosa que a vítima terá que se mudar da escola de residência ou tanto da escola quanto de residência. Estamos falando aqui desses apelidos que geralmente pegam a característica menos agradável. Se a pessoa é gorda, ela não gosta de ser gorda, o apelido é baleia, assassina. Se a pessoa é muito branca, ela não gosta disso, aí chama de leite azedo. É sempre a característica que a pessoa menos gosta. 4 olhos, orelhudo. Então, são apelidos que são dados para identificar uma característica que a pessoa normalmente não deseja e que é única nela. Há de tomar cuidado no ambiente da escola para que professores não auxiliem na popularização dessas alcunhas, desses apelidos. E, embora pareçam inofensivos, podem ser muito prejudiciais para aquele estudante ou para aquela criança ou adolescente que sofre o bullying por conta desses apelidos, ok? Vamos falar sobre os locais em que esse assédio pode acontecer. Esses assédios e intimidações podem acontecer em qualquer espaço em que haja interação humana, como escola, universidade, no meio da família, na vizinhança e também nos locais de trabalho. Nas escolas, esses problemas acontecem geralmente em ambientes em que não há supervisão de um adulto ou uma supervisão muito mínima de adultos. E eles acontecem, na sua maioria das vezes, dentro da sala, depois, segundamente, nos recreios, terceiramente, nas entradas e nas saídas da aula. As crianças elas podem apresentar recusa de ir à escola por conta dessa situação de bullying, recusa de ir à escola por conta do que tem sofrido. Então é o momento de se dobrar a atenção e direcionar um olhar para o que pode estar acontecendo. A mudança de comportamento no estudante ela deve ser levada a sério e cabe à família aí um papel muito importante de acompanhar e de perceber qualquer diferença. Como resultado de tendências de bullying, de preconceito e da necessidade de romper com esse tipo de discriminação, escolas em muitos países passaram a desencorajar fortemente a prática do assédio escolar, com programas projetados para promover a cooperação entre os estudantes, bem como o treinamento de alunos como moderadores para intervir na resolução de disputas, configurando uma forma de apoio por parte dos colegas. O assédio escolar nas escolas pode também assumir, por exemplo, a forma de avaliações abaixo da média, não retorno das tarefas escolares, segregação de estudantes competentes por professores. Então são situações em que os estudantes eles são segregados, muitas vezes eles têm um baixo rendimento, as tarefas de casa costumam não voltar mais. Então são sinais que demonstram que algo de errado está acontecendo. Então é necessário voltar um olhar para que aquilo não seja algo que venha prejudicar o estudante, mas que todas as medidas possíveis e cabíveis sejam tomadas para superar a prática de preconceito e de intimidação no conceito da escola.
ok? A continuação aqui deste texto fala da legislação acerca do bullying. Contudo, a legislação no Brasil sobre o bullying, o tipo de condenação e também a legislação que nós temos sobre o combate, nós vamos estudar no nosso próximo vídeo, né, na segunda parte desta aula. Por enquanto é só, um grande abraço e até mais, pessoal!